Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus permaneça sobre nós. Vou tirar aqui o microfone porque eu me mexo um pouquinho. Espero que a câmera possa pegar. Meus irmãos, que privilégio é pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas gostam de pregar. Eu quero pregar, eu quero estar na frente, eu quero mostrar que eu estudei. Só que tem um problema com isso. Tiago diz: não quereis muitos de vós ser mestres. Tiago não está desincentivando a quem tem a vocação pastoral, a quem deseja pregar a palavra, a não fazê-lo. Mas ele está dizendo: tenha muito cuidado, porque cada vez que você prega, cada vez que você se expõe, não é? Aqui nós temos os pastores e outros irmãos que pregam, nós também temos uma responsabilidade, nós temos o testemunho a dar. E, acima de tudo, nós temos a palavra de Deus que nos ensina sobre como pessoas que pregaram mentiras, que pregaram falsidades, qual foi o seu fim. Dizendo isso, ainda assim é um privilégio, é uma responsabilidade, mas é um privilégio pregar para os irmãos. E me foi dado essa responsabilidade, dada pelo Senhor, e os irmãos aqui confiando, de nós falarmos sobre esse tema tão importante, como nós podemos nos manter incontaminados deste mundo, como nós podemos nos manter firmes, constantes, fiéis a Deus no mundo onde há tanta maldade e tanto pecado nos rodeando. Nós estamos tentando, irmãos, subir, o mundo tenta nos segurar. A imagem que nós temos para o cristão um cristão é uma árvore que está com suas raízes aqui, mas Deus está desarraigando, está tirando ele da terra, querendo levar para o céu, mas o mundo tenta puxar. O pecado tenazmente nos assedia, o pecado nos coloca para baixo, em dois sentidos, tanto de acreditarmos que Deus não tem poder para nos perdoar, como também querendo que a gente fique nesse mundo. Mas Daniel não é um homem deste mundo. Daniel é um homem que vivia neste mundo, mas ele era de outro mundo, do mundo por vir, do mundo futuro, do mundo do céu. Que futuro para ele, mas naquele momento já havia respostas para Daniel, já havia falas para Daniel da parte do próprio Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 11, diz que ele é amado no céu. Eu quero começar lendo esse texto e nós vamos realmente passear um pouquinho pela Bíblia. E Daniel, o livro de Daniel, aí nós temos no capítulo 1, a palavra que nós vamos ler inicialmente é só o versículo 8, e a partir daí nós vamos falar sobre isso, sobre esse personagem tão importante, tão significante como exemplo para aqueles que temem e amam a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Só a parte A. Vamos orar e vamos dar continuidade a esse tempo de estudo. Pai amado, querido Senhor, muito obrigado, Pai Santo. Muito obrigado por essa oportunidade que temos aqui de falar de um personagem, mas principalmente de pensarmos em como o Senhor foi glorificado, como o Senhor foi exaltado, como o Senhor foi conhecido, como o Senhor se fez conhecer através da vida deste servo tão simples, humilde, jovem, chamado Daniel. Oramos, meu Deus, para que nós possamos olhar para as histórias, para os relatos e narrativas bíblicas e perceber o Senhor em primeiro lugar e em segundo, como exemplo para nós, os personagens. Te oramos, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Como estávamos falando, Daniel é um homem que vivia no mundo, mas não era dele. Ele é amado no céu, diz o anjo no capítulo 10, versículo 11. E aqui, irmãos, a palavra principal é não contaminar-se. E essa é uma decisão das mais importantes para o crente. Não se contaminar. É difícil? É muito difícil. É possível? É impossível sem a graça de Deus. Mas é
preciso, é necessário, é o chamado que nós temos, somos chamados a ser santos, somos chamados de santos. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, quando se dirige à igreja, quando se dirige aos irmãos, aos santos, aqueles que são separados. A santidade vem desde o Antigo Testamento, nós estamos falando que Deus separou coisas, Deus separou pessoas, porque ser separado é o que agrada a Deus. Não é simplesmente ser separado de forma simples, mas é ser separado de forma autêntica, de forma que agrada o Senhor. Como é que essa separação funciona? E nós vamos ver como é que age aquele que é separado, como Daniel. Mas eu quero, em primeiro lugar, irmãos, antes de falar de Daniel, eu quero falar um pouco sobre os pais de Daniel. Mas a Bíblia não fala sobre os pais de Daniel. A Bíblia não fala sobre quem foi a mãe de Daniel. A Bíblia não fala quem foi o pai de Daniel. Não tem detalhes sobre sua família. Mas a Bíblia diz que os pais têm como responsabilidade o primeiro grande mandamento ao povo judeu é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ensina aos teus filhos. Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 4, ensina aos teus filhos. O que eu quero dizer é que, para que Daniel chegasse a ser um adolescente, um jovem tão firme, tão resoluto em não se contaminar com as finas iguarias do rei, com certeza, sem sombra de dúvida, houve uma intervenção de Deus através dos seus pais. E a primeira palavra que eu me dirijo são aos pais. Nós somos pais. Nós precisamos orientar os nossos filhos. Nós precisamos fazer com que nossos filhos entendam que Deus é o primeiro e é o mais importante em nossas vidas. As minhas meninas perguntam: papai, por que é que a gente ora sempre antes do almoço? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu fiquei pensando, nós oramos antes de comer para dizer, comer é bom, mas é mais importante falar com Deus. Então isso é um ensino que eu estou trazendo para elas. Nós oramos porque nós entendemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Podemos passar um dia sem comer, mas não devemos passar um dia sem Deus, sem orar ao Senhor, sem se dirigir a Ele e sem ouvir da parte dEle a sua palavra. Nós temos a Bíblia, nós temos tantos recursos hoje. Mas os pais de Daniel, certamente, irmãos, houve uma influência muito grande. Daniel certamente ouviu ensinos do Senhor por parte dos seus pais. Ele era um jovem, foi levado à Babilônia, como nós sabemos aqui, nos primeiros versos. E tem um versículo que muitas vezes é mal interpretado, que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim, se os irmãos puderem ir, Provérbios 22, 6, que podemos falar a uma só voz. Vamos todos falar juntos, quem estiver com a revista e atualizada. Vamos lá? Ensina a criança... Vamos todos, quem tiver com RA. Todo mundo da RA. RA é revista atualizada, viu? Os irmãos sabem aí, né? RA, NVI, então são versões da Bíblia diferentes. Aqui usa RA, né, pastor? RA. Vamos lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E muitas pessoas dizem, amém, eu estou ensinando os meus filhos no caminho que devem andar, meus filhos nunca vão se desviar, meus filhos são filhos que eu estou dedicando ao Senhor desde cedo, estou levando para a igreja, estou orando com eles, todo dia eu leio a Bíblia para as minhas meninas, todo dia eu oro com as minhas meninas, todos os dias elas estão ali, papai, fazendo perguntas da Bíblia. Outro dia, uma menina me fez uma pergunta até engraçada, não sei se eu digo ou se eu não digo, ela perguntou, papai, por que eu não posso ser batizada? Uma criancinha, né? Ela disse, não, minha filha, pergunta o pastor Calmon, né? Porque eu sou batista, vocês são presbiterianos, a gente está aqui, obviamente, brincando. Eu digo, olha, você não pode ser batizada, pequenininha. Aí fui explicar para ela, e ela disse, eu queria ser batizada, papai. Mas, enfim, ela faz perguntas da Bíblia. Falei só para contrariar, viu, irmão? Só para a gente brincar aqui. Mas elas fazem perguntas, a gente responde. Agora, a coisa não é que a criança que é ensinada, ela não vai se desviar do caminho que foi ensinada. O caminho que foi ensinado não se desvia da criança daquilo que ela aprendeu. Há muitos filhos lá fora, há muitos jovens lá fora, e até mesmo dentro da igreja, mas que estão fora, porque a cabeça está aqui, o corpo está aqui, mas o pensamento está lá fora, que estão desviados, mas ainda tem o ensino na sua mente. Outro dia a gente vê no YouTube esse pessoal,
a turma do rock tocando 3 palavrinhas. Onde foi que eles aprenderam? Eles aprenderam na igreja, em algum ambiente em que os pais, ou algum ambiente religioso, então eles aprenderam sobre aquilo. Eles não saiu da mente deles o ensino. Então, a ideia é, o que foi ensinado não sai da cabeça da criança. Mesmo que ela esteja fora, ela ainda lembra, rapaz, eu estou aqui, mas meu pai e minha mãe já me ensinaram. Mas eu já aprendi na igreja isso ou aquilo, esse ensino. Então, o ensino não se desviará da criança. A criança pode se desviar do ensino, mas o ensino permanece lá, latejando. Lembra que quando nós lemos Jesus falando sobre o filho pródigo, tem um momento em que ele chega e diz, espera aí, quantos trabalhadores de meu pai há na sua fazenda, lá na sua casa, e eu estou aqui. Então ele lembrou do seu pai e lembrou do que é estar com o pai. Ele lembrou que estar com o pai é melhor do que estar com os porcos. Ele lembrou de que estar com o pai é estar em alegria, é estar em comunhão, é estar em abundância, mas não estar com o pai é estar com os porcos. Os jovens lá do Ceará, uns amigos, eles dizem assim, meu irmão, tu tá comendo lama e tá achando bom, né? Então, ele estava comendo lama e achando bom por um momento, mas sem perceber. Quando acabou o dinheiro, ele percebeu que estava comendo comida de porco, ou nem podia comer comida de porco, e lembrou do seu pai. Não se desviou dele a imagem do seu pai. Não se desviou dele o que seu pai o ensinou. Então, a primeira palavra, pai, ensine seus filhos a palavra de Deus. E quem não é pai? Aprenda hoje para ensinar amanhã. Porque é uma das maiores missões, é ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. É obrigação da igreja? O pastor tem a obrigação de ensinar, mas em primeiro lugar, quem tem que ensinar a Bíblia para os seus filhos são os pais. São o pai e a mãe. Então, essa primeira palavra é dirigida aos pais e àqueles que querem ser. E os jovens que estão solteiros vão dizer o quê? Amém, eu quero ser pai e mãe um dia, né? Vocês estão aqui solteiros, mas querem casar. E se casar, tem a responsabilidade e o dever de ter filhos, de manter, de ser fecundo, de multiplicar-se, encher a terra. Não encha sozinho, né? Tem gente que quer encher a terra sozinho. Ter 20, 30 filhos. Eu queria ter 30, mas só deu para vir 3. Então, tá bom. Mas, irmãos, continuando. Primeiramente, aos pais. Segundo, a situação que Daniel e que o povo de Israel se encontrava pré ou antes do exílio é uma situação degradante. É uma situação em que o povo está pecando, o profeta está falando, e o povo está teimando, e o profeta está chorando, e o profeta clama a Deus, e Deus diz, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo, e o profeta, não, Senhor, e o profeta faz o trabalho de pacificador. O povo peca e Deus castiga, mas sempre tem aquele que está no meio. E esse foi o trabalho de Jeremias. Jeremias, no capítulo 14 de Jeremias, lembra? Jeremias é um profeta pré-exílico, ou seja, antes do exílio havia Jeremias, estava falando ao povo de Israel, estava falando ao povo de Judá, e ele diz, no capítulo 14, só para os irmãos terem uma ideia, ele fala assim, olha, as nossas rebeldias se multiplicaram, versículo 7, eu estou lendo, ele fala de uma seca, e ele fala, por quê? As nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor. Age por amor do teu nome. Senhor, em outras palavras, tem misericórdia de nós. Senhor, nós estamos pecando. O povo está desobedecendo. Porque a imagem que se tem, irmãos, dos judeus é assim. Já ouvi pessoas, olha, pastor, eu achava que judeu, por ser judeu, já estava no céu. Eu disse, não. Porque quando você vê atrocidades como a Segunda Guerra Mundial, eles sofreram e aquele sofrimento já os levou para o céu? Não. Eles sofreram, e muitas vezes sofreram, foi por conta do seu próprio pecado. Foi o seu pecado que os fizeram sofrer. As consequências do pecado os fizeram estar onde estavam. Desobediência gera consequências. Vocês nunca ouviram isso, não? Eu falo para minhas meninas, vocês sabiam também? Desobediência gera consequência. Aí os judeus, que era um povo
desobediente, igual a nós, que era um povo rebelde, igual a mim e a você, que era um povo que tinha os profetas à sua frente, mas não queriam se submeter aos profetas, nem ao ensino que vinha de Deus através deles, parecido com as ovelhas de igrejas que escutam a doutrina, que escutam a pregação do pastor e ficam na rebeldia, e aí o pastor tem que pegar lá o cajado, o mesmo cajado que puxa a ovelha, o mesmo pastor que puxa as ovelhas, que traz as ovelhas para perto de si, para poder protegê-las, também vai ser o mesmo cajado que o pastor vai lá e puf, na perninha da ovelha, viu? Então, o profeta ensinava e o povo rebelde. O pastor às vezes faz isso, mas tem que continuar. Então, esse povo estava em desobediência. E diz aí, olha, multiplicarei, ou ele diz, as nossas rebeldias se multiplicaram, verso 7 do capítulo 14 de Jeremias, contra ti pecamos, versículo 10, assim diz o Senhor sobre este povo, gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, não se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Não rogues por este povo, Jeremias, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem os holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Os profetas, os mentirosos, que estavam dizendo naqueles dias, enquanto Jeremias ensinava a verdade, tinha os que ensinavam a mentira. Igualzinho hoje. A gente está ensinando a verdade e outros estão ensinando a mentira. Graças a Deus pela internet, porque aí a internet trouxe um bocado de pastor mentiroso, um bocado de gente mentiroso, que está ensinando coisas na internet, e aí veio um pastor que está ensinando a palavra de Deus, ensina a verdade, a pessoa, rapaz, não sabia que era assim. Nos dias de Jeremias também era assim. Os profetas ensinando coisas erradas. E Deus disse, olha, esses profetas aí que estão ensinando mentira, eu vou consumi-los pela fome, versículo 14. Os profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem. Versículo 15, finalzinho. Finalzinho. Dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, eles vão ser consumidos pela fome e pela espada, irão morrer. Aí, Jeremias 15, versículo 1, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, quer dizer, Moisés, o grande libertador, Samuel, o grande profeta. A lei e os profetas, Samuel e Moisés, se pusessem diante de mim, se eles começassem a orar, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de ti, diante de mim, e saiam. Saiam. Então, Deus está, irmãos, falando, e no versículo 2, aí ele vai falar que eles vão também para o cativeiro, ou eles iriam perecer no cativeiro, muitos daqueles que estavam rebeldes. O capítulo 21 fala da profecia, em que Nabucodonosor, os babilônicos viriam para pegar e para desterrar, para levar os judeus à Babilônia. E no capítulo 29, agora já no período em que eles estavam, Jeremias envia uma carta para aqueles que seriam exilados, diz assim, vocês devem procurar o Senhor aonde vocês estiverem, porque o Senhor é quem está levando vocês. Versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Vocês vão estar numa situação muito difícil, eu sei, lá no cativeiro, mas lá vocês devem orar pela paz, vocês devem manter a paz para que vocês também tenham paz. Então, irmãos, aqui é o ambiente. Esse foi o ambiente antes de Daniel chegar à Babilônia. Chegando na Babilônia, versículo 2, então o versículo 1 fala sobre o rei, tanto de Judá como Nabucodonosor. O Senhor lhe entregou nas mãos de Nabucodonosor. Joaquim, versículo 2. Os utensílios, no versículo 2.
Também, versículo 3, alguns dos filhos de Israel, tanto nobres como, tanto da linhagem real, como dos nobres. Então, Deus, primeira lição importante na vida de Daniel, e ele está incluído entre alguns dos filhos de Israel, da linhagem nobre, Deus castiga, Deus entregou os filhos de Israel, os utensílios do templo, o rei, nas mãos de Nabucodonosor. Esses dias nós temos pensado na nossa igreja sobre a providência de Deus. E na providência de Deus, ele traz, muitas vezes, coisas que são horrendas, coisas que são terríveis, coisas que são dolorosas, mas que no final nós vamos perceber por que foi que Deus fez aquilo e que foi melhor ter acontecido do que não ter acontecido. Um exemplo clássico disso é a história de José. Na hora ali, ele não estava pensando, que bom que estão me jogando no poço, eita, estou indo como escravo. Ele não estava pensando em nada disso, certamente. Ele confiava que Deus ia cuidar dele. Mas no final do Gênesis, ele diz, olha, vocês intentaram mal, vocês quiseram fazer mal, mas Deus transformou em bem. E aqui nós temos a providência de Deus e a sua soberania agindo juntas, porque Deus age dentro da sua soberania e da sua providência, levando essas pessoas à Babilônia, e lá chegando, Deus vai dizer no versículo 9, do versículo 4 até o versículo 7, vai falar sobre o que aconteceu àqueles jovens, né, que eram pessoas sem defeitos, versículo 4, sem defeito, de boa aparência, instruídos, ou seja, tinha que ser jovens realmente aparentados, né, se tivesse uma espinha assim, não podia. Então, talvez alguns não iam gostar, e também ia dizer, não, você está livre, você vai ficar aí em Judá, você não vai poder ir. Mas que fosse alguém realmente conhecedor, competente, que fosse alguém versado no conhecimento. E ele queria que esses jovens se alimentassem com a comida do rei. É como se o próprio rei dissesse, olha, uma parte do que eu como, dá para esses jovens. Para os jovens, o rei pensou, bem, quando eles receberem essa ordem de comer do que eu como, eles vão dizer, nós somos privilegiados, porque nós comemos da comida do rei. Mas não foi assim com Daniel. Daniel não viu nisso um privilégio, ele viu nisso um perigo de cair em tentação. Daí o tema dessa conferência, né? Então, nós estamos resistindo à tentação, resistindo ao pecado, em resumo. Daniel viu para aí, olhou essa situação toda, os seus nomes trocados, no versículo 7, e disse, ele resolveu não contaminar-se com essas finas iguarias, porque o que para alguns outros povos que Nabucodonosor havia conquistado seria um grande privilégio, nós somos escravos. Poderia pensar nação A, nação B, nação C, que foi conquistada por Nabucodonosor. Nós somos escravos, nós estamos aqui, mas não está tão ruim para nós não, porque o rei está nos dando da comida dele, então vamos aproveitar. Daniel disse, não, lá no íntimo ele resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele faz um pedido, para não se contaminar. Ele pede ao chefe dos eunucos para não permitir-se se contaminar. Por quê? Porque comer aquele tipo de comida era fazer parte da adoração pagã que os babilônicos estavam, que eles cultuavam. É como se dissesse assim, olha, senta na mesa, come da comida dos deuses babilônicos, e você está com isso dizendo, o Deus babilônico é mais poderoso do que o Deus judeu, porque você está comendo da comida dos babilônicos, porque você está aqui cultuando os deuses babilônicos. Então, havia toda uma questão religiosa também. E Daniel resolveu isso no coração, pediu humildemente ao chefe dos eunucos, e o versículo 9 é uma explicação anterior ao que vai acontecer no versículo 10. Ele diz, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Sabe o que é isso? É providência de Deus. Deus providenciou que Daniel se defrontasse, em primeiro lugar, ser levado, essa é a parte não muito agradável, ele foi levado, foi providência do Senhor, Deus o conduziu até lá.
Nada acontece fora da esfera e do plano e da vontade de Deus. Nada acontece, né? Eu acho interessante que quando... eu acho que é o Salmo, tem um Salmo, acho que é o 104, 107 ou 104, vai dizer assim, que Deus enviou José na frente. Olha que salmo bonito. Deus envia José, Deus envia a fome, e Deus envia depois o povo que está em Canaã para não perecer de fome, e eles vão ao Egito. Então, Deus está enviando Daniel na frente, Deus está colocando Daniel numa posição de privilégio, e Deus agora está concedendo a Daniel que o chefe dos eunucos o atenda. Porque aí diz, Deus concedeu, Deus é quem deu, Deus é quem entregou essa bênção na mão de Daniel. Deus entrega tudo nas mãos de Nabucodonosor, e agora Deus dá a Daniel esse favor por parte do chefe dos eunucos. Versículo 10 tem a resposta. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Era um pedido muito difícil. Era muito difícil. De fato, se o chefe dos eunucos mostrasse que não cuidou bem daqueles jovens, ele poderia morrer. Aí Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, que nos dê legumes a comer e água a beber. Então veja, versículo 13, se diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu, versículo 14, e os experimentou por 10 dias. Daniel pede com humildade: não quero me contaminar. Daniel pede, experimente, e o chefe dos eunucos, através do seu cozinheiro, o atende. Sabe o que é isso, irmãos? É porque Daniel, ele estava sempre em conexão com o Senhor, pedindo a Deus, suplicando ao Senhor. Daniel era um homem de oração, ele orava sempre, né? Não só na sua juventude, mas também na sua velhice. O capítulo 6 mostra que ele era um homem que orava constantemente, 3 vezes ao dia. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legume. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, o resultado, a consequência de se manter firme diante de Deus é: Deus vai dar graça para que as pessoas que estão ao nosso redor possam, de fato, compreender a nossa posição, mesmo que discorde dela. Não significa que nós não vamos sofrer nenhuma pressão. Daniel sofreu, José sofreu, tanto os servos de Deus que ficaram firmes diante de Deus, sofreram pressões, mas o resultado disso foi a bênção de Deus sobre a vida deles. E a bênção aqui, ela é materializada pelos resultados que acontecem na vida de Daniel. Daniel, depois disso aqui, depois de comer legumes, depois de ser provado pelos 10 dias, comer legumes, ele vai para a presença do rei. E diz que, versículo 18, vencido o tempo determinado pelo rei, para que o trouxeste, o chefe dos eunucos os trouxe à presença do rei Nabucodonosor. E deixa eu dizer, antes de passar para esse versículo, irmãos, o versículo 17 diz que Deus deu, era a próxima que eu ia dizer, Deus leva-os à Babilônia, Deus concede que o chefe dos eunucos atenda os seus pedidos, e Deus lhes dá o conhecimento. Todo o processo, Deus está agindo, Deus está cuidando, apesar deles estarem passando por situações extremamente difíceis.
Eram jovens. E aí nós voltamos ao primeiro ponto que falamos. Primeiro, os pais lhe ensinaram sobre Deus. Os pais lhe ensinaram sobre a palavra de Deus. E agora eles estão colocando em prática. Foi fácil? Certamente não foi. Era perigoso? Com certeza o era. Mas eles mantiveram-se firmes, ao invés de conceder às pressões do que aquele mundo, naqueles dias, estavam lhe impondo. Os dias mudaram, mas o pecado ainda permanece entre nós. Os dias não são os mesmos, mas as tentações, elas vêm com intensidade. Não vamos ser tentados, talvez, a comer, mas talvez a ver o que não deve, a ouvir o que não precisamos, a falar o que não é necessário. Muito provavelmente, talvez muitos de vocês ainda estão na idade... muitos não, a maioria de vocês ainda estão na idade escolar, estão indo para a escola, e a pressão do grupo, ela é muito grande, ela é muito forte. E você tem duas opções: cede e é aprovado pelo grupo, não cede, é aprovado por Deus, mas vai ser um pária nesse grupo, vai ser alguém que vai ser chacotado nesse grupo. Irmãos, há 15 dias, mais ou menos, eu estava evangelizando uns 3 jovens que eu encontrei lá no nosso conjunto. Antes de começar o culto, eles estavam ali, e eu estava falando para eles que é preciso a juventude ter muito cuidado com o querer ser aprovado, o querer receber os likes, né? Lá no Instagram eu não tenho nada disso, viu? Estou aqui tentando copiar o que eu sei. Querer receber like lá no Instagram, Facebook, sei lá o quê, YouTube, mas, de fato, não ser aprovado pelo Senhor. Quando eu quero isso, eu estou me permitindo viver como um escravo da aprovação dos outros e não levar em consideração o que Deus realmente quer para a minha vida. Porque, normalmente, se todo mundo está aprovando, é para desconfiar se Deus de fato está aprovando. Tenha muito cuidado. Por que isso, pastor? Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus. Porque o que o mundo ama não é o que Deus ama. Porque o que o mundo quer não é normalmente o que Deus quer. Porque o que os seus amiguinhos dizem é legal, Deus vai dizer, não é. Não significa que todas as coisas, nada no mundo, nada presta, tudo pode jogar no lixo, não é isso. Mas tenha cuidado, porque a aprovação dos homens, de modo geral, causa a desaprovação de Deus. Se são homens santos, se são mulheres santas, se são um povo temente a Deus, eles estão aprovando você baseado no que eles conhecem das Escrituras. E eu falei para aqueles jovens, cuidado com querer ser aprovado. O apóstolo Paulo testemunha em Filipenses sobre Timóteo, sobre Epafrodito. E Paulo diz, esses são aprovados. Eu os conheço. Alguém testemunha de você. Irmãos, nós precisamos, sim, de pessoas que possam olhar para nós, ver nossa vida espiritual, alguém temente a Deus e nos ajudar. E dizer, olha, você está indo no caminho correto? Sim. Você está indo no caminho errado? Sim. É alguém que vai te ajudar. Mas, de modo geral, a juventude ela é muito atraída para o mundo, porque o mundo acha que isso aqui, Bíblia, igreja, pai, mãe, isso aí é uma babaquice. E aí eles ficam tentando lhe puxar. Aí ele puxa pela literatura, lhe puxa pelos filmes, tenta lhe puxar pelas aprovações, pela roupa, pela coisa da moda, e aí você vai, e você vai sendo aprovado por eles e reprovados por Deus. Quem deu inteligência a Daniel, no versículo 17, aos seus amigos, foi Deus. E como é que nós podemos ter inteligência, entendimento, sabedoria? É só pedir. Olha que coisa simples. Eu não tenho sabedoria, eu não sei como agir. Peça. É simplesmente pedir. Você está vendo aqui que esse texto, falando de Daniel, ele pede várias vezes, ele coloca no seu coração e pede
ao chefe dos eunucos e pede ao cozinheiro, e é concedido. Ele pede na dependência de Deus e Deus concede. É só pedir. Eu preciso de sabedoria, eu preciso saber como agir. Peça sabedoria a Deus, que Deus vai lhe orientar. Ouça. Se tem uma coisa que jovem é cabeçudinho. Eu já fui também, ainda sou. Pode não parecer, o pessoal quer me dar 25 anos, mentira. Não, eu tenho 37. Então, o jovem às vezes é cabeçudinho. Nós também já fomos. Por um lado, vamos aqui. Quem é jovem? Seja humilde. Escute. Na criação de crianças, eu vou mudar um pouquinho o assunto, mas eu vou voltar. As minhas meninas, escute. A primeira coisa que a criança precisa aprender, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, quem está grávida, a irmã ali, primeira coisa, ouvir. Ouça. Jovens, se você não aprendeu lá quando era criancinha, aprenda agora. Escute, com humildade, baixe a bola. Você não sabe de tudo. Aliás, é a pior ilusão que um jovem tem. Eu sei, sabe não. Baixa a bola. Segundo, agora para nós adultos, viu? Eu não vou bater só no jovem não, também vou bater em nós. Paciência. Quem é adulto, quem é pai, quem é mãe, quem é pastor, paciência com essa turminha, porque a gente já fez nossas besteirinhas, pastor. Eu já fiz um bocado. Quando era jovem, eu já fui até expulso de escola, na primeira série. Menino, esse pastor. Já fui expulso na primeira série. Fora! Eu lembro da professora até hoje. Fui expulso. Então, a palavra para os adultos é: tenha paciência. Peça, como Daniel, sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para lidar com esse cabeçudinho, que parece eu quando eu era jovenzinho. Né? Então, de um lado, humildade para os jovens. Escutem, ouçam, entendam, considerem, ponderem. Seus pais, seu pastor, seu irmão, sua irmã, aqueles que são mais velhos, já estiveram aí onde você está, jovem. Escute, pondere. Aí, para o lado dos mais velhos, irmão, pai, mãe, irmão, pastor, seja paciente, amoroso, firme, mas amoroso. Tenha esse entendimento, né? Para que nós possamos levar esses jovens a não se contaminar com o mundo. Versículo 17 fala sobre a sabedoria. Então, basicamente, ele diz que Deus deu tudo a ele, Deus deu inteligência a Daniel, Deus deu mais a Daniel, porque o contraste está aí nessa conjunção adversativa. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Jovens, adultos, alguns vão ter mais, outros vão ter menos. É assim que Deus faz. Uns são mais inteligentes, outros não são tão inteligentes, mas têm alguma inteligência. Isso é normal. Você pode se espelhar em alguém, especialmente o jovem, pode se espelhar em alguém muito bom, pode, mas você não é aquela pessoa. Você pode querer ser, mas você não é. Os amigos de Daniel, eles tinham firmeza na fé, eles tinham algum conhecimento que Deus deu, porque aí diz aí o versículo, versículo 17. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria a estes 4, mas, então a Daniel ele deu mais. Não tenha inveja do que tem mais. Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Se alegre com o seu coleguinha, se alegre com a sua colega que tem mais, que Deus deu mais, seja dinheiro, seja conhecimento, seja beleza, né? Alguns têm sobrando, outros está faltando um pouquinho. Então, foi Deus que deu, né? No meu caso, está sobrando, se alguém quiser, não. Mas, irmãos, é Deus que dá, Deus faz a gente diferente. Deus faz a gente diferente. Então, Daniel recebeu esse conhecimento a mais. Eles pediram, eles oraram, e Deus deu esse conhecimento a Daniel. A honra, a glória não é para Daniel. Até Nabucodonosor, que nem crente era nessa época,
quando Daniel desvendou os seus sonhos, que Deus lhe deu essa capacidade, ele disse, foi assim, versículo 47 do capítulo 2, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então, Nabucodonosor reconhece que é o Deus de Daniel. Mas como ele não podia engrandecer ou agradecer ao Deus de Daniel, porque não era material, Deus é espírito, ele o fez na pessoa de Daniel. Então, engrandeceu a Daniel. A honra e a glória é de Deus, mas a gente recebe muito dos prêmios que Deus assim nos concede. Versículo 19. 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Eu não sei se vocês percebem, mas eles receberam nomes diferentes, não foi? Eles receberam nomes diferentes, mas o autor, que é Daniel, ele quando falou aqui, ele falou anteriormente os nomes que receberam, mas na hora de falar aqui, ele fala os nomes hebreus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para conectar, eu acredito, eu não posso estar na cabeça do profeta nem do autor, mas eu acredito que para conectar que esses rapazes que receberam o conhecimento lá do versículo 17, esses rapazes, eles pertencem ao povo de Deus e não ao povo da Babilônia. Porque eles ficaram conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abednego. Você vê que quando Nabucodonosor fala com os amigos de Daniel, ele diz, olha, Sadraque, Mesaque, Abednego, ele chama pelos seus nomes, porque ele acha que eles pertencem a ele, mas eles dizem, não, nós não pertencemos a você, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, que se quiser livrar, nos livra, se não quiser, não nos livra, nós pertencemos a eles. E aqui eu entendo que é por isso que ele coloca o nome deles hebreus, os nomes judaicos, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Esses que receberam seus nomes dos seus pais, cada um com um significado importante. Daniel, só tem os outros nomes aqui, mas o nome de Daniel já traz consigo a ideia, você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Sobre tudo que se deve guardar, meu jovem, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração, um dia você vai prestar contas. É por conta de saber que vai prestar contas um dia a Deus, que os jovens na Bíblia, que João, o apóstolo, diz, vocês são fortes, vocês têm capacidade, vocês podem, temam a Deus, vocês podem. Os jovens na Bíblia, nós vemos personagens jovens na Bíblia testemunhando. O José, que é um exemplo, eu vejo como um dos exemplos maiores de integridade, quando ele diz assim, ele sabe o que é certo e o que é errado, e quando ele vê aquela situação da mulher de Potifar, ele sai correndo, porque ele foge. Então, os jovens que nós estamos falando aqui, esses adolescentes, eram jovens adolescentes, eles entendem que Deus fez tudo o que fez por eles. Diz aí que quando eles foram assistir diante do rei, versículo 19, então, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Nenhum deles se orgulhando, nenhum deles se gabando, porque a inteligência, quem deu foi Deus, e Deus tira rapidinho, capítulo 4, Nabucodonosor fica maluco, então Deus dá, Deus tira, a honra e a glória é só para Deus. Se Deus está usando você como jovem, se Deus está cuidando de você até aqui, a honra e glória é só dele, você recebe os benefícios, mas a honra e glória é só do Senhor. Meus irmãos, eu acho que era basicamente isso que eu queria passar. Sim, tem um outro versículo que eu queria citar com os irmãos, que é o Salmo 119. Eu mexi aqui, não foi mesmo? Fui eu? Foi. Pronto. Salmo 119, esse é o último versículo que eu queria ler com os irmãos.
Salmo 119, versículo 62. 63. Salmo 119, 63. Quem tiver com RA, pode ler junto comigo. Vamos lá? Companheiro sou todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu acho muito importante e muito interessante esse versículo para nós memorizarmos. De quem eu vou ser companheiro? Daqueles que temem ao Senhor, daqueles que prezam pela palavra de Deus. Irmãos, aqui fala de amizades. Eu acho estranho demais, estranhíssimo, quando uma irmã, quando um irmão, quando um pastor... Aliás, pastor não, nunca ouvi não, pastores são mais santos. Mas quando... Não, brincadeira. Mas quando muitos crentes, assim, meus melhores amigos são os descrentes. Meu irmão, está errado. Está aí o versículo, viu? Davi vai dizer, eu quero ser companheiro daqueles que temem e daqueles que guardam a palavra de Deus. Então, isso aqui é o cuidado com as amizades. Eles se fortaleceram, aqueles 4 amigos, eles se fortaleceram. Então, procura pessoas que também amam a Deus, que temem a Deus, porque aí você junta uma patotinha, né? Uma panelinha lá onde você está, e aí você vai se fortalecendo. Não é desprezar os descrentes, não é dizer assim, olha, os descrentes, nós não vamos ter nenhum tipo de conversa com eles, mas busca, você como jovem, e aqui todos nós, busca se aproximar de quem teme e de quem ama a Deus, porque assim você vai se fortalecer, e aí você vai poder passar, dentre outras coisas, já falamos aqui, vai passar por provações e vai ter pessoas te fortalecendo nas mesmas lutas que você, tá bom? Então não vai fazer amizade aí com qualquer pessoa não, tá bom? Você quer fazer amizade, você deve querer fazer amizade, se aproximar de quem teme ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, te agradecemos por cada irmão que aqui está presente. Agradecemos porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Oro pelos jovens para que eles possam pedir a Deus, assim como Daniel, por sabedoria, para saber como lidar com as situações diversas na sua vida. Também oro, Senhor Deus, pelos pais, pelos pastores, pelos irmãos, que não sejam tão duros no sentido de não os compreendê-los, porque também já foram jovens, também já foram adolescentes e fizeram talvez coisas piores. E agora, na idade adulta, nós às vezes esquecemos disso. Nós queremos que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para orientar aos jovens, para orientar aos adolescentes, para que eles possam se sentir encorajados, para que eles possam se sentir abraçados, que eles possam se sentir confiantes de que os irmãos, que a palavra do Senhor tem respostas para eles, tem uma palavra para eles, e assim eles vão crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu te oro, eu te peço essas coisas, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Nós agradecemos ao reverendo Marcos por esse momento tão especial. Tem uma palavra que ela é bem evidente, ela ficou bem marcada. Ela diz que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E nós da sociedade, da UPH, nós queremos convidar todos os homens dessa igreja a se engajarem. Nós temos projetos, nós temos outras atividades a desenvolver, e assim como o reverendo falou, tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que momento tão especial para os jovens, adolescentes, para as famílias refletirem da importância do nosso papel como pais, do papel da família. A família tem um papel fundamental para transformar a nossa sociedade, para mostrar, para conduzir esses jovens, essas crianças até o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero convidar todos os homens da Igreja Presbiteriana de Alagoinhas para se engajarem nesse projeto da UPH,
nós vamos nos reunir novamente para discutir mais um trimestre, onde nós vamos fazer novas atividades, novas palestras. Tem uma atividade que é externa, onde a gente vai evangelizar, a gente vai para praças, a gente vai visitar, enfim. Peço a todos vocês, se engajem nesse projeto, né? É um projeto de Cristo, não é um projeto do pastor, não é um projeto do presbítero, do diácono, é de Cristo. Mas esses homens que eu falei aqui são de Cristo. Então, eles também estão engajados nesse projeto maravilhoso. Gente, eu quero também ressaltar uma coisa. A esposa do reverendo está ali, ela está expondo vários livros maravilhosos, né? Eu convido-os a comprar esses livros. Ele traz ensinamentos, traz coisas para transformação de vida mesmo, tá? Está lá atrás a exposição, então convido a todos os irmãos que vão lá, comprem os livros também. Nesse momento vou passar a palavra para o reverendo Camon, agradecendo a ele. Sim, pode indicar. Na verdade, irmãos, nem tem aí esse livro, mas eu queria que os irmãos podem pesquisar, mas um livro que, para mim, tem feito um impacto muito grande para as famílias, adolescentes, para o homem, para a mulher, é um livro que tem como título O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. Né? Eu tenho 3 filhas, então logo fui lá atrás desse livro. Mas é interessante porque o autor, ele fala aos pais da menina, ele fala aos pais do menino, e muito do que nós vamos ver lá, mesmo quem já é casado e que tem seus filhos já casados, já encaminhados, vai perceber que muita coisa ou você falhou ou você ainda pode melhorar. Então, o livro é O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. É bem fácil a leitura, qualquer um pode ler, e não tem aí, mas eu consigo ele, se os irmãos se interessarem, viu? Então, é um livro muito bom para a gente tratar de educação dos nossos filhos e também de casamento, de namoro e tudo isso, tá bom? Obrigado. Então, só complementando, vou passar a palavra para o reverendo Camon e agradecê-lo, né, por estar conosco, né, esse homem que tem se dedicado tanto a essa igreja, tem sido realmente tocado por nosso Senhor Jesus Cristo, tem se dedicado tanto, e ele, com o apoio que ele vem dando a nós, da UPH, eu fico muito feliz e tenho certeza, volto a dizer, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Queremos agradecer também a SAF, que está conosco nesse momento tão especial. Né? Comprem os livros, depois vamos comer ali um cachorro-quente, né? Delicioso, com refrigerantes, né? Ele foi direcionado para os nossos adolescentes, mas assim, vamos todos nós, é o momento de confraternizarmos, tá? Agradeço a todos que puderam estar aqui presente, né? Aos que estão... Está sendo transmitido, pastor? Aos que estão também nos lares ouvindo, eu convido-os, venham conhecer a nossa igreja, venham participar, venham vivenciar um momento tão especial com Cristo. Amém. Pastor, por favor. Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu quero parabenizar nossos irmãos da UPH por um evento em torno da palavra, né? E isso é muito bom, ver jovens, adolescentes, adultos, ouvindo a pregação, exposição bíblica. Esse é o alvo da nossa igreja, nós estamos aqui para isso. E para mim é uma satisfação ter a igreja aqui, ficar esse tempo, a gente ouvindo a exposição, é maravilhoso. Eu quero também parabenizar os adolescentes por terem vindo, ouvido as instruções. Eu sei que os adolescentes eles também têm acompanhado os trabalhos da igreja, as pregações, estudos, e então pedir a vocês que continuem firmes nesse propósito, certo? Também agradecer a presença do pastor Marcos, nosso irmão. Ele é pastor batista regular, eu tenho contato, sou do Ceará também, a gente é conterrâneo. Ele é do interior, se eu não me engano, do Cariri. É isso, pastor? Juazeiro do Norte. Eu sou da capital. Em Fortaleza, eu tive contato com igrejas batistas regulares, e são igrejas sérias, igrejas bíblicas também. Eu creio que
pelo contato que eu tive lá, igrejas calvinistas. Tem algumas diferenças, de fato, com a questão da igreja presbiteriana, mas tem o meu respeito aos batistas regulares. Inclusive, o seminário batista regular do Cariri é muito famoso no Ceará, é um seminário muito famoso. As igrejas batistas no Ceará, elas também, eu acho que as regulares, é muito famoso também lá, tem no Ceará o seminário Charles Spurgeon, que é numa igreja batista. Então, as igrejas são bem fiéis, bíblicas, igrejas bíblicas, com essa tendência aí, que tem buscado essa tendência reformada. E o pastor Marcos, ele está plantando um campo, pelo menos assim, a vinda dele para Alagoinhas, ele está começando um trabalho, ele é um missionário, né, batista regular, e ele está fazendo um trabalho de começar a reunir um grupo, fazendo cultos, um trabalho de plantação de igrejas, e juntamente faço coro com o nosso irmão Diácono Francisco. Ele é sustentado por mantenedores da igreja e também tem os seus trabalhos, vende esses livros. São livros bons. Esse livro que ele citou, é uma pena que ele não tenha aí. Eu conheço o livro, é um livro muito bom realmente, já li esse livro, e então recomendo aos irmãos que analisem o material, né, e comprem, ajudem o pastor também nesse propósito, ok? E quem sabe aí, né, mais encontros. Também quero citar a presença que atendeu o nosso convite, do pastor Nelson, da igreja do Ministério Vinde às Águas. Também é um campo, pastor Nelson, sua família está aí, convidados, né? São irmãos que têm estado conosco aqui, trabalhos, a gente fez uma confraternização junto lá no acampamento Jovens da Verdade, e o pastor Nelson também está plantando um campo, é um campo que já tem um tempo na cidade, e também é um amigo, irmão, que está conosco e nos atendeu, então somou conosco aqui nesse trabalho, ok? Então, irmãos, nós vamos para o nosso salão anexo. Você que puder ficar, fique à vontade, fique conosco. Eu já vou orar agradecendo, então, pelo alimento. Então, quem puder, já vamos diretamente para o nosso salão. Oremos, então. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento em torno da Tua Palavra, de comunhão com o Senhor, de poder ouvir a exposição bíblica, de ter aplicações que vêm da Tua Santa Escritura, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja instruindo cada coração, nos alegra em ser parte do Teu povo, em ser alvo da Tua misericórdia, como foram os judeus ali no passado. Hoje nós, a Tua igreja, temos sido alvo da Tua compaixão, das Tuas instruções, e o Senhor tem nos chamado, assim como o Senhor chamou Abraão e os israelitas no Antigo Testamento, o Senhor também tem nos chamado, ó Pai, a ser santos. Sabemos que é pela Tua graça, por meio de Cristo, que somos alcançados para essa santidade, e por isso, ó Deus, pedimos pela nossa igreja, por esses dias em que vivemos, em que a igreja tem sido assolada pelo mundo, com tentações. Pedimos pelos nossos jovens, ó Pai, pelos adolescentes de modo especial. Ó Deus, os guarda deste mundo mau, preserva-os, que a Tua palavra alcance os seus corações, que o Teu Espírito os quebrante, os faça olhar para Jesus, para a cruz de Cristo, que cada adolescente, ó Pai, venha experimentar a graça, ter um encontro com Cristo por meio dos Teus meios de graça, da pregação de Cristo crucificado. Assim oramos, ó Deus, pelos filhos, pelos adolescentes, alcança-os, transforma-os, converte-os, ó Deus, santifica-os na Tua palavra e os prepara, ó Pai, para a vida adulta, para as suas vocações, para o casamento, ó Deus, quando chegar o momento. Prepara, ó Deus, para cada jovem, cada servo Teu, uma família, se é a Tua vocação para eles, para cada um deles. E assim, usa a igreja, usa os pais, abençoa, ó Deus, a instrução dos pais, o culto doméstico, concede graça, ó Pai, e que esses ensinos fiquem fixados, ó Deus, nesses corações, que eles não venham se desviar, ó Pai, dos Teus santos caminhos, e venham encontrar prazer, alegria, satisfação em servir ao Senhor. Também Te agradecemos, ó Pai, pelo alimento preparado, pelas nossas irmãs que prepararam, por essa confraternização que teremos ali em torno do alimento.
Ó Deus, dá-nos alegria na comunhão, no partir do pão, e abençoa as igrejas, ó Pai, aqui da nossa cidade, igrejas fiéis, igrejas que têm pregado o Teu verdadeiro Evangelho, que comunicam a Cristo, fazem o trabalho evangelístico, o trabalho social, que são igrejas sérias, ó Pai. Abençoa Teu servo pastor Marcos nesse projeto, nessa plantação de campo, atrai vidas ao Teu Evangelho ali através do Teu servo, também pela vida, ó Pai, do pastor Nelson, do trabalho ali, concede graça, abençoa, sustenta o Teu servo e dá sucesso, ó Deus, ao Teu Evangelho genuíno aqui nesta cidade, que a Tua verdade venha vencer, venha prevalecer, ó Pai. Assim oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, já podemos ir, né? Vamos então nos confraternizar. Amém.